A mulher ela está aumentando o acesso dela ao mercado de trabalho formal, os homens estão se mantendo com o mesmo nível de trabalho doméstico. Historicamente, nós podemos falar que o trabalho doméstico sempre foi dividido de uma forma em que as mulheres tivessem uma carga de trabalho maior do que a dos homens. O que a gente percebe é que o trabalho doméstico, se considerarmos o cuidado com os filhos e também cuidados para a manutenção do lar, historicamente ele é vinculado à mulher. Os padrões do que é esse trabalho variam ao longo do tempo, contudo, a proporção e a valorização entre o trabalho masculino e o trabalho feminino, essa distância de valorização se mantém. Olha, a minha infância, a gente lá em casa era mãe, eu e mais 2 irmãs mulheres e um menino pequeno. E tinha o meu pai também, né? E desde que eu me conheço por gente, as mulheres faziam os trabalhos domésticos. Cozinhavam e faziam trabalhos domésticos. O meu pai ajudava, e realmente para ele era o verbo ajudar, porque ele não tinha essa iniciativa, era quando não tinha quem fizesse trabalho de casa, ele ia lá e fazia. E eu já vi meu pai falando que, por exemplo, não ia fazer tal coisa porque tinham mulheres dentro de casa para fazer. Na parte da família da minha mãe, eu sempre fui ensinado a pelo menos manter o meu quarto arrumado, a contribuir, por exemplo, lavando a louça e tal. Mas, por exemplo, fazer comida é uma coisa que eu só fui fazer depois de mais velho, de morando sozinho e tal, né? Isso eu nunca fui ensinado. Na casa dos meus pais, na família do meu pai, no caso, sempre teve uma divisão maior, assim. As mulheres sempre assumiram, quando tem festas familiares, sempre tem elas que assumem as tarefas mais pesadas, assim. Porque a gente saber cozinhar e ter mais propensão sei lá, cuidar da casa, não é uma coisa que nasce com a gente, é uma coisa que ensinam. Então, se pode ensinar a gente, pode ensinar os meninos também, né? A gente não pode dizer que as mulheres nunca trabalharam, porque elas sempre exerceram algum tipo de trabalho. Contudo, a partir do século XX é que elas adentraram mais o mercado de trabalho formal e econômico, mas sem deixar de lado o trabalho doméstico. Elas têm mais acesso ao mercado de trabalho, que é uma forma de adquirir renda, é uma forma de acessar os mecanismos de poder. Contudo, ela não se retirou do espaço doméstico. Ela continua a principal responsável com os filhos e com a manutenção da casa. Nossas realidades eram muito diferentes, então eu vinha de uma família que eu aprendi tudo em casa, minha mãe ensinou tudo, a cozinhar, a limpar, e ele, apesar de ser muito esforçado e conseguir dividir as tarefas com a mãe dele em casa e com as irmãs, ainda assim ele não sabia fazer muita coisa. Então, no início foi como se fosse um aprendizado para ele, porque muitas coisas ele não via que tinha que fazer, ou eu tinha que dar aqueles empurrõezinhos para ele perceber o que precisava ser feito, até realmente ficar uma coisa de divisão mesmo de tarefas dentro de casa, assim. Mas foi um processo de 1 ano, mais ou menos, até conseguir conciliar rotina de casa, rotina de trabalho, rotina de faculdade também. Vi a história dos meus avós, minha avó que fazia o prato de comida pro meu avô, minha mãe, se tá todo mundo na sala vendo TV e alguma coisa suja, é meio automático que a mulher levante e vá limpar, sabe? E eu vejo muito isso nas gerações anteriores, assim, eu espero que mude. Isso exibe um problema com desigualdade de remuneração. As mulheres, elas sofrem uma sobrecarga, elas não são tão bem vistas nas empresas por esse perfil de trabalhadora secundária, forma um conjunto de fatores que prejudica tanto a saúde da mulher quanto a igualdade de oportunidades e de acesso ao mercado de trabalho e de mecanismos de poder.
Primeiro, eu acho que precisa ter uma solução na educação, né? Mudar essa coisa de que as meninas, por exemplo, quando são crianças, têm que ganhar uma loucinha de presente, né? Incentivar as crianças desde o nascimento, enfim, os meninos principalmente, a cuidar de boneca, a cuidar da casinha, sabe? A fazer comidinha, enfim, essas coisas que a gente, mulher, faz desde criança, né? E nas escolas mesmo, quebrar um pouco essa coisa de menina contra menina, fila de menina, sabe? Nós acreditamos que o Estado brasileiro ele pode adotar muitas políticas públicas que já existem em outros países para incentivar uma maior corresponsabilidade familiar. Garantir a possibilidade de independência financeira das mulheres, né? Para que elas não fiquem condicionadas, né, ao trabalho doméstico e precisem ser sustentadas, entre aspas, né? Garantir a igualdade salarial das mulheres, os direitos específicos que as mulheres precisam ter, creches, né, por exemplo, por períodos maiores, né, para que o cuidado com as crianças não fique uma responsabilidade exclusivamente delas.